Olá galera, vamos então a mais uma aula especial para você na aula de hoje sobre blocos econômicos. Um dos temas aí também muito forte, nós temos várias atualidades para vocês, então vamos ficar atento, anotar tudo aí, fazer a anotação, depois do exercício e vamos aprender bem sobre blocos econômicos. Bloco econômico, o que é isso? Bloco econômico é um grupo de países que visam se unificar, unir as suas economias através de relações comerciais, sociais e políticas. Essa união, quando eu falo, claro que é para fortalecer e assim, através dessa medida regional, poder concorrer com outras nações, fazendo acordos. Tranquilo? Eles vão surgir quando, Marcelo? Eles vão surgir ali no final da Segunda Guerra Mundial. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, 3 países. Quais? Bélgica, Holanda e Luxemburgo formam um tratado de Bruxelas, a famosa Benelux. Essa é a primeira forma, primeira maneira conhecida do surgimento de um bloco econômico. Esses países vão se unir, claro, a Europa fragilizada, ela foi o palco da Segunda Guerra Mundial e assim para poder fortalecer e poder emergir. Assim surgem os blocos. Depois outros países vão ingressando nesse bloco até essa Benelux se tornar futuramente a União Europeia que nós conhecemos hoje. Os blocos, quando eles começam, eles têm lá um tipo. Eles podem evoluir e mudando a sua característica. Então, para entender isso, vem comigo agora entender os tipos de blocos econômicos, que são 4, muito bem. São 4 tipos de blocos econômicos. O modelo mais simples é conhecido como área de livre comércio, ou então chamado também de zona de livre comércio. Marcelo, é livre comércio? Calma lá, não é assim. Totalmente liberado o comércio. Quando a gente fala de livre comércio, existe uma redução gradativa das tarifas alfandegárias. Essa é a jogada. Então, os dois países, vamos supor que montaram um bloco, montaram esse acordo, 3 ou 4 países, e aí eles vão reduzindo a tarifa dos produtos. Por exemplo, se esse país A e esse país B, eles têm ali uma determinada indústria com a mesma qualidade, muito próximo entre elas do produto, beleza, a tarifa pode ser 0. Mas se existe uma diferença muito grande naquele produto, eles não podem colocar a tarifa 0, senão vai falir a fábrica, gerar desemprego. Então eles botam uma tarifa para poder permitir que as pessoas comprem esse e comprem esse também, mas esse aqui se torna mais barato. Isso a gente chama de barreiras protecionistas e isso vai diminuindo com a evolução e dos blocos. Obviamente que também existem leis que favoreçam a migração de indústria, assim fortalecendo as economias, tranquilo? Então esse é o primeiro bloco, a Benelux, Temos o NAFTA, O que é o NAFTA? A área de livre comércio da América do Norte. Fala em inglês, Marcelo. North American Free Trade Agreement. É, bicho, velho. Então é a área de livre comércio da América do Norte que tem esse tipo. Eles não têm livre circulação de pessoas. Nesse modelo de bloco, quando ele surge ali, claro, se os países evoluírem, eles podem botar uma outra característica, uma mais evoluída, uma união aduaneira, quem sabe um dia virar um mercado comum. Mas ali existe geralmente uma diferença muito grande socioeconômica entre os países. Então ele não tem essa livre circulação de pessoas, apenas redução gradativa dos produtos. Um outro tipo de bloco pode evoluir, como eu falei, o Mercosul, que é o nosso bloco econômico que o Brasil faz parte. Quando ele começou, ele era uma área de livre comércio. Criaram-se características, ele passou a ser uma união aduaneira e assim a tendência é evoluir se eles derem, se os países derem valor a esses acordos e assim aumentando a regionalização. Então quando o país, além da redução gradativa das tarifas, ele tem a criação da TEC, que é TEC, Tarifa Externa Comum, ou chamada de TAC, Tarifa Alfandegária Comum, é uma tarifa criada para produtos de fora do bloco. Então assim ele ganha essa condição, a condição dessa tarifa externa comum fortalecendo. E o segundo também, a livre circulação de pessoas. Então o bloco deixa de ser uma área de livre comércio e passa a ser uma união aduaneira, que é o Mercosul. Esse é um bizu aqui, um segredinho para ti, porque muita gente acha que o Mercosul é o mercado comum, porque o nome é Mercado Comum do Sul, mas ele não é, ele é uma união aduaneira, beleza?
Quando esse bloco ganha mais acordos e vai evoluir, aí sim ele pode virar um mercado comum. Quando ele tem redução gradativa das tarifas, a TEC, circulação de pessoas, serviços, né, e acordos de justiça em comum. Então aí ele pode ser um mercado comum, que é a União Europeia. A União Europeia, ela é um mercado comum. Ela tem redução, TEC, pessoas, serviços. Como assim serviço? A pessoa que é médica em Portugal, ela é médica no Reino Unido, por exemplo. Tá? Então isso acontece porque existe essa questão de serviços. Beleza? E a justiça também, nós temos pilares que foram criados, por exemplo, na União Europeia foi criado o JAI, que é a justiça, né, comum, a justiça entre os países. Então, os crimes que são cometidos num país, né, ele também serve para o outro, então ele tem esses acordos ali que acabam protegendo e unificando esse bloco como um todo. Tá? E o último bloco, que é a União Monetária, que tem todos esses aqui, mais a moeda comum, que é, no caso, a União Europeia, o euro. Poxa, Marcelo, mas como assim? Tu falou agora que a União Europeia ela era um mercado comum. Essa é uma informação importante. Esses dois nomes, esses dois tipos, assim, eles são considerados. Por quê? Porque não são todos os países da União Europeia que adotam o euro. Não são todos que adotam o euro. Então, alguns economistas chamam que é um mercado comum, né? Porque não são todos os países. Mas ela tem a moeda ali nos anos 2000, que ela foi criada, beleza? Então, esse bloco é classificado como mercado comum ou como uma união monetária. Assim, nós fechamos os tipos de blocos econômicos e nós vamos chegar agora nos principais blocos e um assunto de atualidade muito importante para você. Primeiro começamos com o NAFTA, né? Foi criado em 94, é uma área de livre comércio e os membros, Canadá, Estados Unidos e México, né? A área de livre comércio da América do Norte. Bom, esse bloco econômico ele tem a redução gradativa das tarifas e vários acordos de cooperação econômica. No caso ali desse bloco econômico, tanto o Canadá como o México já dependem muito da economia dos Estados Unidos. Existe uma grande relação econômica entre eles. Se você pegar ali a balança comercial, os principais parceiros, qual é o principal parceiro econômico do Canadá? Estados Unidos. Qual é o principal parceiro econômico do México? Estados Unidos. Para onde eles mais exportam os seus produtos. Existe essa ligação já muito forte antes de ter bloco, né? Quando vem esse bloco lá em 94, aumentam a ligação. Os Estados Unidos sim faz grandes investimentos no México. Ele monta várias fábricas no México. Qual foi o fator? Qual o interesse? Primeiro, interesse em aproveitar a mão de obra mais barata. Segundo interesse, leis ambientais menos rígidas. Terceiro interesse, conter o processo da migração ilegal. E também ter um domínio, uma pressão sobre a política do México. Porque qualquer retaliação contrária reduz lá a produção, né? Dá uma interferência e o México fica assim refém. Tranquilo? Com o Canadá não, já é uma relação, é desenvolvido também. A população do Canadá mora, né, na fronteira, a maior parte, esmagadoramente com os Estados Unidos, bem na borda ali, tem essa ligação das indústrias. O Canadá não tem assim uma indústria tão variada, né? Então o que ele produz ele vende muito para os Estados Unidos, mas também compra muito dos Estados Unidos, então a relação entre eles é muito forte. Tranquilo? Uma observação importante aí que você não vai ver em muitos livros, mas aqui no Geografia Irada você vê, é quando foi criado o NAFTA, foi criado um movimento no México chamado Zapatistas. É um movimento criado pela população de origem indígena, população mestiça, né, lutando e contra esse bloco econômico, porque eles acreditam, né, na visão deles, que a população, a minoria, a população de origem europeia, né, os brancos do país dominam a política e a economia, e assim com esse bloco ficaria ainda, né, mais aí evidente esse favorecimento. Então é um movimento aí que surge paralelo, né, à criação do NAFTA. Uma observação, um bisuzinho importante para ti. Chegamos no Mercosul, nosso bloco econômico, o Mercado Comum do Sul. O Mercosul, galera, ele foi, né, criado em 91 lá no Paraguai, no Tratado de Assunção. E quando ele foi criado, como eu falei, ele era uma área de livre comércio. Apenas em 94, aqui no Brasil, na cidade, né, lá de Ouro Preto, é assinado o Tratado de Ouro Preto. O presidente brasileiro era o Fernando Henrique Cardoso, e aí eles criam a Tarifa Externa Comum, a Tarifa Alfandegária Comum, e aí esse bloco passa a ser uma
União aduaneira, uma união aduaneira é o que ele é hoje. Quem sabe um dia ele possa se tornar um mercado comum, mas ele não é, ele é uma união aduaneira. Os membros, pau-brasil para você gravar, pau-brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil, beleza? No meados dos anos 2000 teve um impeachment, isso é também uma atualidade bem bacana, um impeachment no presidente do Paraguai, né? O Fernando Lugo estava sendo acusado de várias, né, ilegalidades e aí ele é derrubado do poder. Os países aí que estavam no Mercosul consideraram isso um golpe de Estado, foi um golpe, né? Foi um golpe e aí decidiram afastar o Paraguai temporariamente até a nova eleição e o Paraguai fica afastado do bloco econômico. Olha que curiosidade, a Venezuela já vinha tentando entrar no bloco há algum tempo. Só que, claro, para ela entrar em um acordo do bloco econômico, tem que ter a unanimidade dos países. Oh, todo mundo concorda? Sim, sim, sim. Brasil, sim. Uruguai, sim. Argentina, sim. Paraguai, no, pero que no. La Venezuela tem problema político e econômico. Não se pode entrar cá. Assim eles falaram. Assim, com certeza, a Venezuela não poderia entrar. Agora, o Paraguai afastado, a Venezuela entra no bloco e aí o bloco fica um pau-BV. Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil e Venezuela. Porém, logo após, a Venezuela ela vai ser afastada do bloco porque ela não cumpriu as exigências feitas pelos países e ela vai ser afastada. Ela tem uma estabilidade política muito grande, mas o principal fator não foi esse, e sim os acordos ali para adequar as suas tarifas, e ela não fez. E assim, ela está agora afastada do bloco, beleza? E aí, Marcelo, ingresso da Bolívia, o que é isso? Sim, a Bolívia ali, né, meados também dos anos, bota ali, ela vem tentando entrar no bloco aí fortemente desde 2013, mas aí só ali para 2016 ela vai ser aceita no bloco, beleza? Foi aceita, tudo bonitinho, porém para ela realmente ser um membro efetivo, cada um dos países tem que botar no Congresso ali, né, nos deputados, nos senadores, criar uma lei e assim, né, todo o regimento bonitinho e ela passa a ser um membro oficial. Já foi aprovada, apenas faltando aí nos países, né, acertar esses trâmites para ela poder ser aceita e aí vai ficar pau-BB, né? Vai ficar esse bloco econômico. Na atualidade, né, o bloco ele tinha perdido uma certa força e agora, né, alguns acordos aí, uma tentativa nova de tentar reerguer esse bloco econômico. Beleza? Vambora? E agora sim nós chegamos na União Europeia. A União Europeia ela vai ter lá resquício da Benelux, tá? Então lá, Benelux. E aí depois, no começo da década de 50, em 52, na França, em Paris, ela vai entrar e vão criar o Tratado de Paris. E vai surgir então a CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Além de todos os acordos econômicos, eles tinham o interesse da redução aí, né, dos produtos e também do fornecimento de carvão mineral e de aço. Por isso que ela chama CECA. Mais países vão entrar, né, vão querer entrar nesse bloco. E aí em 57, lá na Itália entrando, surge a Comunidade Econômica Europeia, ou Mercado Comum Europeu. Esse bloco econômico vai surgir ali em 57 em Roma. Mais países vão entrando depois, ali na década de 60, década de 70, década de 80, vão entrando vários, como o Reino Unido, como a Grécia, como Portugal, como a Espanha, e vão assim se fortalecendo as suas economias. Porém, somente em 92, lá na Holanda, no Tratado de Maastricht, esse bloco vai se chamar União Europeia. E aí ela surge. Quando ela é fundada, ela já tinha 15 países membros, 15 países pertenciam a esse bloco. Vários acordos vão sendo criados para poder unir com essa visão, né, mais social, uma Europa mais unificada, mais fortalecida, né? E você sabe quais são os países mais ricos da Europa, que é quem, Marcelo? Quem é? A Alemanha,
a França e o Reino Unido, os três. Vou botar um quarto, a Itália. São os países que têm a economia mais, fortificada, com um PIB de destaque, uma produção econômica nesse bloco econômico. Nos anos 2000 vai ter uma crise bem forte na Europa. Em 2007 começa uma crise nos Estados Unidos, chamada crise do subprime, e aí vai se estender para a Europa, conhecida como a crise dos PIIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. PIIGs, de porcos. Esses países estavam com uma dívida pública muito grande. E essa dívida aí estava relacionada aos elevados gastos públicos e também à ligação econômica entre Europa e Estados Unidos. Esses países que foram muito afetados, eles foram muito financiados por aqueles mais ricos que eu te falei agora. E isso começa a gerar um descontentamento por parte da população desses países, principalmente na França, principalmente no Reino Unido, que é o principal, porque esses países tiveram que botar grana e fazer empréstimo para os demais. E aí os ingleses falaram, oh not. E os ingleses ficaram pé da vida. Poxa, mas como eu aqui, economia firme, tenho que dividir meu dinheiro com os espanhóis que não cuidaram, que não gastaram demais? E aí gera um descontentamento, começa a surgir um movimento de extrema direita contrário à permanência do Reino Unido. E aí vai surgir o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Poxa, Marcelo, o que é o Reino Unido? O Reino Unido é um grupo de países que tem ali como chefe de Estado a Rainha da Inglaterra. É um Reino Unido. E esse Reino Unido é formado por quem? Além da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Quando eu falo de União Europeia, é o Reino Unido, não é a Escócia, não é a Irlanda do Norte que pertence a esse bloco. Tranquilo? Então, ali vai ter. Marcelo, foi a primeira vez que tem a tentativa da saída? Não. Em 75 já teve um referendo lá no Reino Unido visando a saída do bloco, só que perdeu e permaneceu. Agora, como teve ali nos anos 2010 esse movimento crescendo, teve um plebiscito e venceu. A maior parte decidiu sair. E aí foram feitos vários acordos, porque temos acordos ali que vão prejudicar tanto a União Europeia como o Reino Unido. Por exemplo, indústrias que se instalaram no Reino Unido favorecidas pelos acordos da União Europeia. Acordos econômicos ligados à agropecuária, vários acordos. E além da multa que estava estabelecida que se o país saísse do bloco. Então, agora, recentemente, mudou ali, do Cameron para Theresa May. Então, foram mudando o primeiro-ministro do Reino Unido para que, claro, fizessem esses acordos, e agora conseguiram fazer, e agora vamos ver o que vai acontecer. Se vai ser realmente benéfico, bom para o Reino Unido, ou se vai ser prejudicial para a sua economia e vão perder alguns favorecimentos. A gente tem que aguardar o que vai acontecer. E esse aí é o famoso Brexit, que tu tem que estar atento para a prova. Para superar a crise, foram feitos planos de austeridades fiscais, aonde fizeram reforma na Previdência, tiraram direitos que eles tinham adquirido durante muito tempo, gerando várias manifestações, e além dos empréstimos desses acordos aí para poder dar uma guinada e assim aumentar a produção industrial. Beleza? Blocos econômicos é tranquilo. Outros blocos econômicos, a Comunidade dos Estados Independentes, que assim que tem o final da União Soviética, o fim da Guerra Fria, a Rússia cria esse bloco. Praticamente todos os países que permaneciam, que pertenciam à essa União Soviética vão entrar nesse bloco, com exceção de 3, Letônia, Lituânia e Estônia, que entram lá em 2004 na União Europeia. A União Europeia em 2004 ela vai ter o ingresso de 10 países que eram do lado socialista. Nós temos Bulgária, República Tcheca, Eslováquia, Letônia, Lituânia, Estônia, Malta. Vários países vão ingressar nesse bloco ali com o decorrer do tempo. Então nós temos 2004 mais 10, fechando 25. E ali depois, ali em 2007 mais 2, Romênia e Bulgária. A Turquia não é aceita porque eles alegam que ela tem uma instabilidade política. A Croácia foi o último país a entrar, começo dos anos 2010. Então ela tinha 28 países, porém agora com a saída do Reino Unido, esse bloco tem 27 países. Tranquilo? Entendeu bem? Só para fechar, o bloco mais evoluído, União Europeia. Porém, não cai em pegadinha, falando qual é o bloco que tem o maior
PIB, né? Se juntar toda a economia dos países, não é a União Europeia, e sim a APEC, Cooperação Econômica entre a Ásia e o Pacífico. Quem faz parte? Estados Unidos, Austrália, Japão, China, né, pertencem a esse bloco. Tem o Chile aqui da América do Sul que pertence a esse bloco também. Ele é uma área de livre comércio. Só um bisuzinho final para você. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado. Estamos caminhando aí para o fim. Mais um encontro e a gente fecha essa parte intensiva para você. Beijo no seu coração, exercício e até a próxima aula.